Olá pessoal, Rodolfo de novo. Hoje eu vou falar o seguinte, fazer um estudo aqui rapidinho sobre as três maiores coisas os três maiores inimigos do homem espiritual, do cristão, daquele que processa a fé. E eu vou falar que essas três coisas, que são os piores inimigos do homem, essas três coisas eu vou mostrar que já foi vencido, que Cristo já venceu todas essas três coisas. Então, rapidinho, vamos lá. 1 Coríntios, essas três coisas estão em 1 Coríntios 15, no versículo, o versículo é o 56 o versículo, que diz assim, ó, as três piores coisas que atrapalham o homem ou que dificultam a vida do homem espiritual. Vou mostrar que elas já foram vencidas e que todos os homens estão totalmente de bem com Deus. Está tudo certo para com Deus. Pode não estar para com os homens, pode não estar certa para com o seu pastor, para com o obreiro, pode não estar certo, porque eles não veem como o Senhor vê, entendeu? Então, como Deus vê as coisas, como Deus enxerga as coisas, o que aconteceu depois que Cristo morreu? Então, eu vou te mostrar as três coisas que acaba com o homem no dia de hoje, e que já foram vencidas e ainda está maltratando os homens. Vou te mostrar. 1 Coríntios 15, versículo 56, que diz assim, ó: ora, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então, o que Paulo nos ensina aqui? O assunto aqui, o tema, você pode ver no início, o tema aqui é ressurreição. Paulo trata do que há de acontecer na vinda do Senhor. Não é para o dia de hoje, é para a vinda do Senhor. É o que vai acontecer quando Cristo voltar. Aí Paulo fala uma palavra aqui fantástica, que nos revela o que há de acontecer nos últimos dias. Então ele fala, 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então está aqui as três coisas que atrapalham o homem espiritual. Qual que é? A morte, o pecado e a lei. Então a morte, o pecado e a lei. Essas são as três coisas que separam, que atrapalham o homem na vida espiritual. Eu vou te mostrar que as três coisas já foram vencidas. A morte do homem espiritual foi vencida, o pecado foi vencido e a lei também foi vencida por Cristo. Então eu vou te mostrar a vitória de Cristo sobre os três. Entendeu? A gente sofremos porque não entendemos que Cristo já venceu esses três que atrapalham o ser humano. Eu vou te mostrar a vitória de Cristo sobre a morte primeiro. Primeiro sobre a morte. Está aqui. Primeiro. Cadê? Primeiro Timóteo. 1 Timóteo. Aqui, isso. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, o versículo o 9 e o 10. Vou te mostrar a vitória de Cristo sobre a morte espiritual, não a física. A morte espiritual ela já foi vencida. Então diz aqui, ó, 1 Timóteo, 2 Timóteo, quer dizer, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: que nos salvou, que é Jesus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras,
esquece obras, querido. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. A palavra ela é bem clara, ela revela que nós recebemos a graça antes dos tempos dos séculos, antes da gente pensar e nascer, nós já recebemos a graça, já fomos chamados para o propósito de Deus. Eu fico encantado como as pessoas falam que para poder servir a Deus tem que querer, tem que buscar, tem que aceitar. Isso é tudo besteira. Isso é tudo besteira. Quando a Bíblia revela que antes dos tempos dos séculos já nos foi dada. Ele já nos chamou antes dos tempos dos séculos. Ele nem esperou nós querer ele ou não. Ele já nos chamou, já nos deu a graça. Entendeu? Aí o que fala? Versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele fez? O qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Aqui, Paulo nos revela que Cristo aboliu a morte. Ou seja, venceu a morte. Qual morte? A morte espiritual, porque a física ela continua. A morte física é a última a ser vencida. A morte física. Mas a morte espiritual já foi vencida. Cristo aboliu a morte espiritual. Então está aqui, ó. Cristo venceu a morte. Vamos voltar agora em 1 Coríntios capítulo 15, é onde a gente começou. 1 Coríntios capítulo 15, 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Então Cristo venceu a morte espiritual. E agora, qual é o aguilhão da morte? É o pecado. O que a morte usa para matar? É o pecado. A morte usa a ferramenta da morte é o pecado. Só que eu já mostrei que Cristo venceu a morte espiritual. Agora vou mostrar Cristo vencendo o pecado. Vou te mostrar Cristo vencendo o pecado. Isso está em Romanos 8, carta de Paulo, Romanos 8, vou ler do 1 até o 3, Romanos 8, do 1 até o 3. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Me livrou de quê? Da lei do pecado e da morte. Só nessa palavra aqui mostra os três que eu acabei de citar. Os três inimigos do homem espiritual. Qual que é? A morte, o pecado e a lei. A morte, o pecado e a lei. Esses são os três inimigos do homem. Então já mostrei a vitória de Cristo sobre a morte. Entendeu? Só que se Jesus venceu a morte, só que o aguilhão da morte é o pecado. Só que enquanto o pecado tiver, a morte ela vai continuar aparecendo. Então Cristo tem que vencer os três. Eu já mostrei a vitória sobre um. Agora vou ler de novo o versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou. Me livrou de quê? Me livrou de quê? Me livrou da lei, presta atenção, da lei, do pecado e da morte, que é os três inimigos do homem espiritual.
a lei, pecado e morte. Porque a lei condena, aí o homem peca e a morte mata. Então são os três inimigos. Então eu vou mostrar a vitória de Cristo sobre o pecado. Então vamos lá. Versículo 3. Porquanto o que era impossível, presta atenção, irmãos, era impossível e ainda é impossível. Era impossível e ainda é impossível. Portanto, o que era impossível, é impossível para quem? É impossível a lei. É impossível para a lei. Para, irmãos. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Porque é impossível, diz a palavra. Porquanto o que era impossível a lei. É impossível para a lei. Chega, solta esse negócio. Começa tudo de novo. Mas estou 40 anos já pregando isso. Começa do zero, que nem Paulo começou. Paulo era circuncidado ao 8º dia da tribo de Israel. Não lembro da tribo Benjamim, eu acho. Circuncidado ao 8º dia. Paulo viveu a vida toda pregando a lei de Moisés. Paulo pregou a vida toda. Quando Cristo aparece para ele e fala: amigo, não é isso, é outra coisa. Tu vai começar tudo de novo. E Paulo começou tudo de novo, mas desta vez fazendo direitinho, falando sobre a graça de Deus, sobre o dom gratuito. Entendeu? Então, eu estou muito tempo pregando. Para enquanto é tempo, então. Porque você só tem prejudicado o povo e não ajudado, pregando a lei de Moisés. Então, lá. Por quê? Por que você está falando isso? Porque está escrito aqui, Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível a lei. É impossível para a lei. Por quê? Visto como estava enferma pela carne. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O que esse texto nos ensina? Nos ensina que quando Deus envia o seu Filho, na semelhança da carne do pecado, o Filho não pecou. O Filho de Deus não pecou. Você quer, o que acontece? O que a lei fez com o Filho de Deus? O que representa a lei? São os fariseus da época. Eles representam a lei. Entendeu? Então a lei o que fez? Matou o Filho de Deus que não tinha pecado. Entendeu? Eles não viam erro em Jesus, mesmo assim mataram Jesus. E o que isso ocorreu? Esta morte de Jesus, quando Cristo morre sendo inocente, sem ter pecado, porque a morte ela pode pecar quem erra. Quem erra, você erra e a morte tem respaldo para matar. Mas quando você não erra, a morte não tem respaldo para matar. E eles mataram o Filho de Deus. A morte matou o Filho de Deus. Então o que acontece? Romanos 6:23 diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, eu estou usando esse texto para explicar o que quer dizer aqui. O salário do pecado não é a morte? É. Então só pode morrer quem peca. Só que a morte matou o Filho de Deus que não tinha pecado. Você entende? Quando a morte mata o Filho de Deus que não tinha pecado, o que ela faz? A morte peca. A morte pecou matando o Filho de Deus que era inocente. Se eu mato alguém que não fez nada, eu peco. E se eu peco, qual é o meu salário? É a morte. Então a morte matou o Filho de Deus. Ela matou o Filho de Deus. E quando ela mata o Filho de Deus, ela recebe a morte como salário.
É gozado, né? A morte, receber morte como salário, não é engraçado? É, mas foi o que Cristo fez. Está escrito aqui, ó, Romanos 8,3. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, ó, pelo pecado, o pecado de quem? Da morte. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, o pecado, vou corrigir aqui, não é que a morte morreu, é que o pecado foi condenado na carne de Jesus. Ali, o pecado não tinha acusação contra ele. O pecado não tinha acusação. Só que quando o pecado mata um inocente, o pecado matou o Filho de Deus, aí o pecado foi condenado na carne. Tipo, a carne de Cristo foi condenou o pecado. Tipo, o pecado, tudo que o pecado fazia era justo. O pecado. A pessoa pecava, aí o pecado chamava a morte, e a morte vinha e matava. Só que aí o que acontece? O pecado matou Jesus, que não tinha pecado, entendeu? Então o pecado recebeu a condenação na carne. O que é isso? A carne de Cristo deu a condenação para o pecado. O pecado está condenado. Então eu te mostrei a vitória de Cristo sobre a morte. Estou te mostrando a vitória de Cristo sobre o pecado. O pecado está condenado aonde? Na carne, no corpo de Cristo, na cruz que foi levantada. E agora eu vou te mostrar a vitória de Cristo sobre a lei, que é o pior de todos. A lei é o pior de todos esses dois que eu já citei. É pior do que a morte e é pior do que o pecado. A lei alimenta esses dois. A lei alimenta o pecado e a lei alimenta a morte. A lei é pior do que todos eles. Então, agora Cristo venceu, te mostrei, Cristo venceu a morte, aboliu a morte, e Cristo condenou o pecado. Então, o pecado está condenado na carne de Cristo. Entendeu? Então, agora eu vou te mostrar a vitória de Cristo sobre a lei, porque a lei é o pior de todos e é a vida do pecado e a vida da morte. A lei é o combustível do pecado e o combustível da morte. Se eu tirar a lei, eu fico sem pecado e automaticamente sem morte, porque só recebe morte quem peca, entendeu? E se não tiver pecado, não tem morte, entendeu? E esses dois aparecem por causa da lei. Vou te mostrar. Aqui, vamos lá. Romanos 4,15. Romanos capítulo 4, versículo 15, diz assim, ó. Porque a lei opera a ira. A lei, só isso, só. Continua falando dela, porque ela vai operando ira nas pessoas. A lei opera ira. Por quê? Porque onde não há lei, presta atenção, amados, onde não há lei, também não há transgressão. Aonde não há lei, não há transgressão. Aonde não há lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem morte. Entendeu? Então, a lei estimula o pecado. E o pecado recebe morte como salário. Então, sem a lei, não tem transgressão. Sem lei, sem transgressão. Com lei, com transgressão. Entendeu? Porque tem muito pecado na minha igreja. Nossa, minha igreja tem pecado demais. Por quê? Por que tem pecado? Porque tem lei. É simples. Por quê? Porque onde não tem pecado, onde não tem lei, não tem transgressão. Sem lei, sem transgressão. E sem transgressão, sem morte. Entendeu?
Então, vou mostrar mais um. Romanos 8. Romanos 8 não. Romanos 7, 8. Romanos 7, 8. Diz assim. Mas o pecado, por isso que eu falei que a lei é o combustível do pecado e o combustível da morte. Mas, Romanos 7, 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, que é a lei, os mandamentos é a lei, mas tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a consciência. O mandamento obrou em mim toda espécie de consciência, o mandamento obrou. Aí ele fala, obrou em mim toda espécie de consciência. Aí ele termina, fantástico, ele termina, porquanto sem a lei estava morto o pecado. De novo, se não tem lei, o pecado está morto. Você entendeu? Sem lei, o pecado está morto. Mas se tiver lei, o pecado está vivo. Entendeu? Aí o que acontece? Enquanto você pregar a lei, você continua estimulando a consciência. E estimulando a consciência, a pessoa vai pecar. E a pessoa pecando vai receber a morte como salário. Você entende isso? Então vou mostrar só a vitória de Cristo sobre a lei. Efésios. Meu computador está descarregando. Efésios 2, ó, a vitória de Cristo sobre a lei, que é a força do pecado e a vida e a força da morte. Diz assim, Efésios 2, versículo 14, diz assim, ó, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Como que ele fez? De todos os povos ele fez um só. Como que ele fez isso? Derribando a parede de separação que estava no meio. Tinha uma parede de separação que separava o povo de Israel com o povo gentil. Essa parede dividia o povo. Você entendeu? Então o que Jesus fez? Ele tirou a parede de separação. Tirou fora. E tirando a parede, todos os povos se tornam um. Aí o que ele fez? Derribando a parede de separação que estava no meio. Aí o versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade. Olha aí para você que fica pregando lei. Olha aí para você que prega Moisés. E na sua carne desfez. Cristo desfez. Se a lei é algo tão bom assim, por que Cristo desfez? Me mostra, me ensina aí, que eu sou muito burro para entender isso. Porque se ele desfez a inimizade, se Cristo chama de inimizade, por que eu tenho que crer? Se é inimizade, se separa, se divide as pessoas, por que eu devo crer se é inimizade? Entendeu? Então eu não devo crer na lei de Moisés, nem nos profetas, nem nos salmos. Tem uma palavra bonitinha lá. Deixa lá. Diz, aqui, Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade. O que era a inimizade, amados? Leiam aqui. O que era a inimizade? Na sua carne desfez a inimizade. Isto é o que? A lei, os mandamentos, que consistia em ordenança. Ele desfez a inimizade. O que é a inimizade? É a lei dos mandamentos. A inimizade é a lei dos mandamentos. Se é tão bom assim, por que ele desfez, meu querido? Me ensina aí. Se é tão bom, por que ele desfez? Está dizendo que é a inimizade. Por quê?
Porque a lei ordena algumas coisas que o homem não consegue cumprir. E o homem não conseguindo cumprir, ele peca. Ele peca. E quando ele peca por não conseguir cumprir os mandamentos, ele recebe a morte como salário. Então, a pior dos três que eu falei aqui, o pior de todos é a lei. É a lei, porque a lei mostra o pecado. Entendeu? O pecado, ele sempre existiu. O pecado sempre existiu. Mas se você não fala que ele é, que a lei faz isso, a lei fala que foi pecado, se a lei não falasse que era, não seria. Diz aqui, ó, deixa eu ver se eu acho. Romanos, vou te mostrar que a lei sempre existiu. Cadê? Deixa eu ver. Porque aqui, ó, achei. Romanos 5,13. O pecado sempre existiu, mas só que se ninguém falasse que era, não seria. Você entende isso? Então o problema é quem fala que é e não quem faz, porque o ser humano vai continuar fazendo. Você entendeu? Ele vai continuar fazendo, mas o problema está em quem fala quem é. Que Jesus fala que tirando a inimizade, que é? Porque a inimizade, a lei me mostra o meu pecado. E quando ela me mostra, ela faz com que aquilo que eu fiz vire erro e automaticamente a morte me pega. Você entendeu? Então diz aqui, ó, Romanos 5,13. Por quê? Porque até a lei estava o pecado no mundo. Ó, até a lei, até antes da lei, o pecado também estava. Até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Se não tiver a lei, o pecado não é imputado. Entendeu? O seu pastor fala assim, você pecou. Aí, o que você entende? Ele está ali fazendo o papel da lei. Quer ver? Vou te mostrar. Romanos 7. Romanos 7. Presta atenção. O que diremos, pois? É a lei pecado? Não é pecado a lei. A lei não é pecado, de modo nenhum. Mas ele fala, ó, não é pecado. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Se não tivesse lei, eu não conheceria o pecado. E se eu não conheceria o pecado, eu seria inocente. E eu sendo inocente, eu receberia a salvação. Então a lei impede as pessoas de serem salvas. Aqui, ó, na cabeça. Você pode andar como salvo e você pode andar como condenado. A lei impede que você ande salvo. Por isso as pessoas falam assim, eu não posso dizer que estou salvo. Por quê? Porque a lei condena ela na cabeça dela. A lei fala, você fez isso, lembra? Você fez aquilo. E a lei não te dá segurança nenhuma, mas a graça te dá. Glória a Deus. Eu posso dizer, sou salvo. Eu sou salvo porque eu sou salvo pela graça. Eu posso dizer. Eu sou salvo pela graça. Ela me salva, amados. Ela me dá segurança. Paulo fala. Por isso, assim como cremos, assim ousamos no falar. A graça me dá garantias de Deus que eu sou salvo. E eu ando como salvo. A lei não me dá. A lei fica, você fez aquilo, você lembra? Mas a graça fala, glória a Deus, você está salvo, porque não é por obras para que ninguém se glorie. Entendeu? Então, vamos lá. Romanos 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum.
mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Foi a lei que me ensinou, é pecado, você não pode. Aí ele fala, senão pela lei. Se a lei é tão boa assim, por que Cristo trata como inimizade? Por que ele crava na cruz se a lei é tão boa assim? Aí ele fala, porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Paulo revela que existe um grande problema em falar que aquilo foi pecado, aquilo ou aquilo outro. Você mata o cara, você mata o ser humano aqui. Então Cristo venceu a lei. 1 Coríntios, 2 Coríntios 3, 2 aos Coríntios capítulo 3, 2 aos Coríntios capítulo 3. Se a lei de Moisés é tão boa assim, por que ela cega? Eu te pergunto. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim: e não somos como Moisés. Não somos como Moisés. Eu não sou como Moisés. Eu estou aqui tirando o véu e não ponhando. Não sou como Moisés. Eu tenho a cara descoberta. Glória a Deus. Não somos como Moisés, que ponha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório, passageiro. Por quê? Mas os seus sentidos, 14, mas os seus sentidos foram endurecidos. Eu estou falando e tem gente aí, tá errado. Por quê? Porque os seus sentidos foram endurecidos pela lei. Se ela é tão boa, por que ela cega? Por que ela endurece? Seus sentidos foram endurecidos. Aí ele fala, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Se a lei é tão boa, por que ela endurece o coração? Se a lei é tão boa, por que ela maltrata os homens? Você entendeu? Aí ele fala, o capítulo 15, o versículo 15, ele fala, e até hoje, gente, até hoje, Cristo já venceu ele, mas até hoje, por quê? Porque você crê. Mas até hoje, quando é lido quem? Moisés, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando é lido Moisés. Até hoje, quando é lido Moisés. Aí fala, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Eu vou abrir um aspas aqui para falar algo fantástico. Porque fala, até hoje, quando é lido Moisés, o véu é posto no coração quando é lido Moisés. Abre aspas. Jesus é parte do que Moisés falou. Abre aspas. Deixa aspas abertas, que agora esquentou o negócio. Diz a palavra que quando é lido Moisés, o véu é colocado no coração e a pessoa é endurecida pelo véu. Vou falar de novo. Jesus faz parte de Moisés. Que a palavra de Jesus também endurece o coração do homem. Por quê? Porque ele veio cumprir a lei. Mateus 5,17. Mateus 5,17. Jesus veio cumprir a lei. Se ele veio cumprir a lei, ele veio cumprir a inimizade. Você entendeu? Jesus faz parte de Moisés. E a Bíblia diz, quando é lido Moisés, ou seja, quando é lido Jesus, o véu é posto sobre o coração. Você entendeu? O que Jesus falou antes de morrer era a lei de Moisés. Vou mostrar para você. O que Jesus falou era a lei de Moisés. Faz parte de Moisés o que Jesus falou. Vou te provar. Lucas 24. Abre aí na sua Bíblia. Lucas 24. Jesus faz
Jesus faz parte de Moisés. Jesus faz parte de Moisés. A palavra de Jesus endurece o coração das pessoas de forma tal que elas ficam cegas, não quer mais andar com ninguém, não quer mais falar com ninguém, e ela fica biruta, fanática. Diz aqui, Lucas 24, 44, Jesus falando, o próprio Jesus, ele falou, gente, o que eu falei lá atrás, presta atenção, Lucas 24, 44, e disse-lhes, Jesus falou, pode ler o contexto, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. O que ele falou? Que convinha que se cumprisse o que? Tudo que de mim, presta atenção, tudo que é de mim estava escrito aonde? Na lei de quem? De Moisés. Jesus cumpriu o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por isso que Cristo fala de uma salvação totalmente condicional. E Paulo fala de uma salvação totalmente de graça e por graça. Cristo tinha o ministério da circuncisão. Cristo tinha o ministério da circuncisão. Paulo tinha o ministério da incircuncisão. O ministério da circuncisão exige obras para a salvação. Ministério da circuncisão. O ministério da incircuncisão, vai estudar para você entender da hora. Gálatas 2, vai estudar. Gálatas 2 e Romanos 15. Vai estudar. Você vai ver que Jesus era ministério da circuncisão, das obras, e Paulo era ministério da incircuncisão. Paulo era ministério da graça. Efésios 3. Efésios 3, Efésios 2. Por isso que Paulo fala assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo fala que é por graça e não pelas obras. Jesus fala: quem não fizer a vontade de meu Pai não entrará. Nem todo que me diz Senhor, Senhor não entrará no reino, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Jesus apresenta a salvação por obras. Jesus, totalmente condicional. Paulo recebe o ministério da graça, porque Jesus cumpria o ministério da lei. Jesus cumpria o judaísmo. E Paulo recebe o ministério da graça, Efésios 3, Efésios 2 e 3. E ele fala que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras. Entendeu? Paulo afrontou a Cristo? Nada, cada um tinha o seu ministério. Existe sim o ministério das obras e existe sim o ministério da fé, o ministério da graça. Escolha. Você entendeu? Eu fico com o ministério da graça, que a graça me salva sem que eu faça nada. E a lei só me salva se eu fizer uma ou outra coisa. Então, Jesus falava a lei de Moisés antes de morrer. Cristo trouxe a graça? Trouxe. Quando? Da morte para frente, da morte para trás, era cumprimento da lei de Moisés. E segundo o texto de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, quando é lido Moisés, o coração endurece. Ou seja, Jesus faz parte de Moisés. Entenda isso, irmão. Jesus faz parte de Moisés. Quer que eu prove? João 5. Jesus faz parte de Moisés, querido. Que o coração endurece quando é lido. Endurece. Eu falei algumas coisas aqui de Paulo, que Paulo meio que afronta o que Jesus falou, porque cada um tinha um ministério.
Paulo tinha o ministério da incircuncisão e Paulo tinha o ministério, e Jesus tinha o ministério da circuncisão. Leia Gálatas 2 que você vai entender muito bem sobre isso. Paulo vai falar que Pedro tinha o ministério da circuncisão, que é Pedro que andou com Jesus, e Paulo recebeu também de Deus o ministério da incircuncisão, ou seja, um ministério exige obras e o outro não. Eu fico no ministério que não exige obras. Aí, ó, Jesus faz parte de Moisés. João 5, 46. João 5, 46. Eu estou dizendo o quê? O que eu estou fazendo? Eu estou comparando o texto de 2 Coríntios 13 e 14 com um versículo de João. Vou te mostrar. João 5, 46 diz assim: se vós cresceis em Moisés, presta atenção, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Por quê? Porque de mim escreveu ele. Jesus faz parte de Moisés. Quando é lido Jesus, o véu é posto sobre o coração. Jesus. Entendeu? Agora, onde está a graça, irmão? A graça está da morte para frente. Da morte para trás é a lei de Moisés. Você entendeu? Então, olha lá. Jesus fala, Moisés escreveu de mim. Mais um pouquinho acima, João 5, 39. João 5, 39. Diz assim, examinai as Escrituras. Não tinha Novo Testamento. Ponha isso na tua cabeça. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Qual a Escritura? 46. Moisés. Jesus fala, estuda Moisés, porque Moisés fala de mim. Você entendeu? Então Jesus faz parte de Moisés. Entendeu? Por isso que ele fala assim, Paulo revela que quando é lido Moisés, o véu é posto sobre o coração. Você entendeu? Então Cristo cumpriu a lei e depois aboliu a lei. Você entendeu? Então te mostrei a vitória de Cristo sobre a morte espiritual, te mostrei a vitória de Cristo sobre o pecado, e te mostrei a vitória de Cristo sobre a lei. E é o que vai acontecer no último dia. Finalizo dizendo o seguinte: sem lei não haverá pecado. Romanos 4,15. Sem lei não haverá pecado. Romanos 7,8. Se não tiver pecado, não tem morte. E se não tiver morte, não tem condenação. Finalizo dizendo o seguinte: a condenação já era. Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte espiritual, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a lei, dando liberdade para todos os homens e salvação para todos os homens. Por isso finalizo assim: o inferno não terá vitória nenhuma. Glória a Jesus. O inferno não terá vitória nenhuma. Por quê? Porque não haverá lei no último dia. Não haverá lei para julgar o povo. Se não tiver lei, não tem também pecado. E se não tiver pecado, também não tem morte. Se não tiver morte, também não tem condenação. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo fala, isso aqui não é para os dias de hoje. Isso aqui é para o dia da ressurreição, é no último dia. Leia 1 Coríntios 15 inteiro, que você vai entender coisas fantásticas. Ele fala sobre a ressurreição. Então ele diz aqui, no versículo 55.
Diz assim: onde está a morte? Não, vou ler o 56. Por quê? O que eu estou querendo dizer agora, no finalzinho do vídeo, eu quero dizer o seguinte: o inferno não terá vitória. O inferno não levará ninguém. O inferno não vai levar ninguém. O pecado não vai condenar ninguém. A morte não vai matar ninguém no último dia. O dia glorioso que eu espero. Pode ver, ó, vou ler o 54. E quando isto, que é a carne de todos os homens, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A última palavra que precisa ser cumprida. Por quê? Porque ela vai ser cumprida no final dos dias. Qual é a palavra que vai ser cumprida? Tragada foi a morte na vitória. A morte não vai levar ninguém. O inferno não vai levar ninguém. Porque o meu Deus e o teu Deus é poderoso, venceu a morte, venceu o pecado, venceu a lei, para dar vida eterna para todos os homens. Aí diz aqui, então, essa palavra vai se cumprir só no último dia. Tragada foi a morte na vitória. Daí o brado vai ser falado: onde está a morte? O teu aguilhão? Cadê? Cadê? Você vai usar o que para julgar os homens? Daí ele fala mais: onde está, ó inferno, a tua vitória? Cadê, inferno, a tua vitória? Cadê? Aí ele fala aqui: ora, o aguilhão da morte é o pecado. A morte o Senhor venceu. O pecado o Senhor venceu. Mas a força do pecado é a lei, que o Senhor também venceu, cravou na cruz. Não sobrou nada para acusar os homens. Não sobrou nada para que o homem seja condenado. Não sobrou nada. Deus fez a rapa da sujeira. Glória a Deus. Aí ele fala aqui. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Mas a força do pecado é a lei. Aí o 57. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Que nos dá o quê? A vitória. Deus vai nos dar a vitória, amados. Graças a Deus que nos dá a vitória. Por quem? Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vai nos dar a vitória. O inferno não terá vitória. A morte não terá êxito. A lei, todos esses, Jesus limpou, queridos. Limpou. Viva bem, exalte o nome do Senhor. Você entendeu? O inferno, que inferno! Que inferno! Que pecado! Que morte! Que lei! Vou finalizar lendo aqui, vou finalizar lendo Romanos 8. Vou terminar de ler para o livro. Finalizo assim, Romanos 8, 34. Finalizo assim. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu. Eita glória! Quem os condenará? Não foi a morte que morreu por mim. Não foi a lei que morreu por mim. Não foi o pecado que morreu por mim. Quem os condenará? A Bíblia revela. Quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu. Quem morreu foi Cristo. Foi o pecado que morreu por mim. Não foi a lei que morreu por mim. Não foi a morte que morreu por mim. Foi Cristo que morreu. E que antes, e quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vou continuar. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai nos separar do amor de Cristo?
A tribulação, a angústia, a perseguição, a morte, a nudez, o perigo, a espada. Nada separa o homem de Cristo. Versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte e nem a vida, nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, que maravilha, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. O inferno não terá vitória nenhuma sobre o teu filho, o inferno não terá vitória sobre o seu filho, o inferno não terá vitória sobre o teu marido, o inferno não terá vitória sobre o teu avô, sobre a tua avó, sobre o teu sobrinho. O inferno não terá vitória, porque Deus nos dá a vitória por Cristo Jesus, o Senhor. Amém.